No coração do Kalahari africano, onde o sol bate forte na terra como uma forja, existe um lugar que testa os limites da sobrevivência. Esta é a história do último charco e das criaturas que apostam as suas vidas na sua promessa. A estação seca já dura há 7 meses. O que antes era uma rede de currais e piscinas foi reduzido a uma única depressão lamacenta, não maior do que um campo de tênis. No entanto, em torno deste milagre em declínio, todo um ecossistema se agarra à existência a partir do espaço. O Kalahari parece uma extensão infinita de cobre e ouro, um deserto que se estende por quase 1,000 quilômetros do sul de África. Mas este não é um verdadeiro deserto. É uma savana semiárida, uma paisagem que se transforma com as estações, oscilando entre a abundância e a escassez, entre a vida e a morte. Durante 8 meses do ano, as chuvas enchem esporadicamente os antigos leitos dos rios, criando lagos temporários que refletem o céu. A terra explode com o crescimento verde. Manadas de antílopes chegam aos milhares. Os predadores engordam com presas fáceis. Aves chegam de continentes distantes para se reproduzir na abundância repentina. Mas nos 4 meses restantes, a chuva cessa completamente. O sol torna-se um inimigo, drenando a umidade de todos os seres vivos. Os lagos temporários evaporam, deixando para trás salinas rachadas que brilham no calor como espelhos partidos. Os antigos leitos dos rios tornam-se autoestradas de poeira e os charcos, um a um, começam a secar. Este ano, a estação seca tem sido particularmente severa. No 7º mês, restavam apenas 3 poços de água. No 8º, apenas 1. Este é esse poço, o último. E à sua volta, a vida concentrou-se com uma intensidade desesperada. O amanhecer à beira da sede. O horizonte oriental brilha com a promessa do nascer do sol. Aquela breve janela de relativo frescor antes que o calor se torne insuportável. A temperatura ainda é tolerável, a 22 graus Celsius. Mas em 6 horas subirá acima dos 45 graus Celsius. Nesta terra, o timing é tudo. Os primeiros visitantes já estão a acordar. Uma família de suricatos emerge do seu sistema de tocas subterrâneas, cautelosa e alerta. Há 12 indivíduos neste grupo, a fêmea dominante e o seu companheiro, vários ajudantes adultos e 5 filhotes nascidos durante a última estação chuvosa. A matriarca fica em pé sobre as patas traseiras, o seu pequeno corpo esticado até a sua altura máxima de apenas 30 centímetros. Observando o horizonte, com olhos escuros e inteligentes, ela sabe que a água significa vida, mas também significa perigo. Todos os predadores do território sabem da existência do charco. A vegetação rala ao redor pode esconder um chacal, um texugo melífero ou algo pior. Mas a escolha é binária, beber ou morrer de desidratação. Ela emite um comando suave e o grupo começa a aproximar-se cautelosamente da beira da água. 2 adultos assumem posições de sentinela enquanto os outros bebem. As suas línguas lambem rapidamente a água turva, absorvendo o máximo de umidade possível no menor tempo possível. Os filhotes bebem desajeitadamente. Ainda estão a aprender a urgência que rege a vida na Kalahari. Na beira dos charcos, a lama rachou formando padrões geométricos, como um quebra-cabeças que se desfaz lentamente. Cada rachadura conta a história da evaporação das moléculas de água que escapam para o ar implacável. A piscina em si tem talvez 15 metros de largura no seu ponto mais largo, mas a maior parte dela agora é apenas lama úmida. A água propriamente dita está confinada a uma depressão com menos de 5 metros de diâmetro e está a diminuir visivelmente a cada dia. Sob a superfície, na lama mais profunda que retém alguma umidade, algo notável está a acontecer. Peixes pulmonados. Criaturas antigas que sobreviveram praticamente inalteradas por quase 400 milhões de anos esperam em casulos de argila endurecida. Estão aqui há meses. Seu metabolismo diminuiu quase 0. Sobrevivendo com a umidade presa em suas próprias câmaras mucosas, esses peixes podem sobreviver nesse estado por até 4 anos, esperando pelas chuvas que dissolverão suas prisões e lhes permitirão retomar a vida normal. Eles são a prova viva de que, no Kalahari, paciência e adaptação valem mais do que força ou velocidade. As suricatas terminam de beber e recuam rapidamente para um terreno mais seguro.
A matriarca conduz-os para uma clareira, onde passarão a próxima hora à procura de insetos, a sua principal fonte de alimento, mas não se aventurarão muito longe da sua toca. O calor do dia está a chegar e, com ele, a necessidade de se refugiarem no subsolo acima do céu, que começa a clarear de um roxo profundo para um azul pálido. Um gavião pálido voa em círculos sobre a corrente térmica atual. Os seus olhos perspicazes examinam o solo abaixo. Este falcão é especialista em terras semiáridas, sentindo-se igualmente à vontade para caçar em um poleiro ou em voo. Ele também precisa de água, mas está à procura de outra coisa. O charco é um imã, atraindo presas para a área aberta. O falcão aprendeu que a observação paciente do alto muitas vezes revela oportunidades abaixo, enquanto ele se inclina contra as correntes térmicas ascendentes. A sua sombra passa pela terra rachada, uma escuridão fugaz que faz com que os suricatos restantes congelem instintivamente. Mas, nesta manhã, o falcão não está a caçar suricatos. A sua atenção é atraída por um movimento na extremidade do charco. Uma rola do cabo pousou e o seu arrulho suave ecoa no ar tranquilo da manhã. A pomba caminha até a água com o andar característico da sua espécie, balançando a cabeça, mergulha o bico e começa a beber. Ao contrário da maioria das aves, as pombas podem beber por sucção, mergulhando o bico e puxando a água para cima sem terem de inclinar a cabeça para trás. Esta adaptação permite-lhes beber rapidamente e fugir rapidamente se o perigo se aproximar. Mas rápido é relativo e o Açor já está a mergulhar. O ataque vem com uma velocidade chocante. O falcão dobra as asas e desce como um míssil, com as garras estendidas. A pomba tem uma fração de segundo de aviso, a sombra caindo sobre a superfície da água e lança-se para o céu. Numa explosão desesperada de batidas de asas, o falcão ataca com as garras, aproximando-se das penas, mas a pomba torce-se no ar com uma agilidade surpreendente. As penas explodem numa pequena nuvem, mas a pomba consegue libertar-se, ferida mas viva, voando baixo e rápido, em direção ao abrigo de um distante matagal de acácias. O falcão não a persegue. O gasto de energia não valeria a pena, dado o resultado incerto. Em vez disso, ele volta a subir, retomando a sua vigilância paciente. Haverá outras oportunidades no Kalahari. Há sempre outras oportunidades para aqueles que esperam. Quando o sol finalmente surge no horizonte, espalhando uma luz dourada pela paisagem, a temperatura começa a subir inexoravelmente. A primeira hora do dia vê um desfile de criaturas menores que vêm beber água, galos de bico vermelho, nervosos, galos de cauda forcada, que passarão grande parte do dia a caçar insetos perturbados por animais maiores e uma família de mangustos anões, ainda menores do que os suricatos, conversando constantemente para manter a coesão do grupo. Cada espécie tem a sua própria estratégia, seu próprio cálculo cuidadoso de risco e recompensa. Algumas bebem e fogem em segundos. Outras são mais ousadas, levando seu tempo, talvez compreendendo que a maioria dos predadores ainda está inativa no relativo frescor do início da manhã. Mas o frescor não vai durar muito, à medida que o sol sobe, transformando o céu oriental de dourado para uma luz branca intensa. O charco torna-se um palco onde o drama da sobrevivência se desenrola em atos tanto ternos como brutais. A temperatura atingiu os 35 graus às 9 da manhã e os verdadeiros desafios estão a começar. Um movimento no horizonte chama a atenção o olho, um brilho distorcido pelo calor que gradualmente se transforma em formas sólidas. Um rebanho de gemas aparece, seus chifres longos e retos traçando linhas elegantes contra o céu descolorido. Há 18 indivíduos neste rebanho, fêmeas, subadultos e vários filhotes nascidos pouco antes do início da estação seca. Essas antílopes do deserto são extremamente adaptados a este mundo hostil, verdadeiras obras-primas vivas da engenharia evolutiva. Eles podem aumentar a temperatura corporal para evitar a transpiração, permitindo que seus corpos aqueçam até 45 graus durante o dia e esfriem à noite por meio de radiação e transpiração limitada. Essa adaptação conserva a água que, de outra forma, seria perdida por meio do resfriamento por evaporação. Seus chifres, que podem crescer até mais de 1 metro de comprimento, não são apenas armas, mas também servem como radiadores, ajudando a dissipar o calor. As suas pelagens claras refletem a luz solar e os seus rostos
são marcados com padrões pretos e brancos ousados que podem ajudar no reconhecimento individual através das vastas distâncias do seu território. Mas mesmo com todas essas adaptações, mesmo com a sua capacidade de extrair umidade das plantas do deserto e sobreviver por semanas sem beber, eles precisam eventualmente chegar à água. Este rebanho viajou 30 quilômetros durante a noite para chegar a este lugar. Aproximam-se em fila indiana, liderados por uma fêmea dominante cuja experiência abrange 15 estações secas. Os seus flancos estão ocos, as suas costelas são visíveis sob a pele empoeirada, manchada de escuro pelo suor. Apesar da sua fisiologia conservadora de água, a viagem custou-lhe muito caro. Mas a alternativa era a morte. O rebanho espalhou-se à beira da água, os adultos posicionando-se protetoramente em torno dos animais mais jovens, com as cabeças baixas para beber, mas as orelhas constantemente em movimento, girando para captar qualquer som que pudesse sinalizar perigo. Os seus olhos grandes e escuros, posicionados nas laterais das cabeças para proporcionar uma visão de quase 360 graus, examinam continuamente. Eles bebem profundamente, com as línguas trabalhando ritmicamente. A água está espessa com algas, agora verde e turva, contaminada com os resíduos de centenas de visitantes anteriores. Noutro contexto, esta água seria considerada imprópria para consumo. Aqui é a salvação. Mas eles não estão sozinhos. Da cobertura esparsa de um matagal de acácias a apenas 50 metros de distância, um jovem leopardo observa com intensa concentração. Se tivesse um nome, poderia ser Sahara, devido à cor pálida e desbotada pelo sol de sua pelagem. Ela tem 2 anos e foi recentemente separada da mãe. Ainda está a aprender a matemática brutal da sobrevivência nesta paisagem hostil. É menor do que os leopardos de regiões mais florestadas, uma adaptação à base limitada de presas do Kalahari. Com talvez 60 kg, ela tem apenas 2/3 do tamanho de seus primos da floresta tropical. Mas o que lhe falta em tamanho, ela compensa com eficiência. Seus olhos âmbar estão fixos em um bezerro de menos de 3 meses que fica perto da mãe. O bezerro seria uma presa perfeita, pequeno o suficiente para ser morto rapidamente, grande o suficiente para fornecer alimento por vários dias. Leopardos no Kalahari, sabe-se que eles escondem as presas em forquilhas de árvores ou em cavernas, voltando para se alimentar durante vários dias. Os músculos de Sahara se contraem sob sua pelagem manchada. Sua cauda se move levemente. O único sinal externo dos cálculos que passam por seu cérebro predatório. Distância até o alvo, 50 metros. Cobertura entre aqui e lá. Vantage mínima da velocidade dela. Mas a mãe está alerta. E aqueles chifres? Ela hesita. Essa hesitação é sabedoria, conquistada com dificuldade através de experiências dolorosas. Há 2 meses, ela tentou capturar um filhote de jembog e quase foi morta pelo contra-ataque da mãe. Um chifre arranhou seu flanco, deixando uma cicatriz que ainda é visível através da sua pelagem. A memória é vívida e a cautela tornou-se parte do seu cálculo de caça. Os chifres da mãe Gem são armas mortais, capazes de empalar até mesmo um leão. Um único golpe preciso poderia perfurar a cavidade torácica de um leopardo, perfurar um pulmão ou cortar uma artéria importante. A jovem predadora ainda não desenvolveu a experiência necessária para saber quais riscos vale a pena correr. Ela volta para as sombras, forçando-se a ter paciência. Os Gems falaram. Voltarão amanhã e depois de amanhã. Eventualmente, uma oportunidade se apresentará. Um momento de distração. Um bezerro que se afasta demais. Uma mãe enfraquecida pela fome no Kalahari. A paciência é tão valiosa quanto a força. A gema falou. Terminaram de beber após quase 20 minutos à beira da água. Consumiram o máximo que podiam, armazenando água em seus quartos para ser racionada. Nos próximos dias. A fêmea líder levanta a cabeça com água a pingar do focinho e examina os arredores. Uma última vez. Algo no matagal de acácias chama a sua atenção. Não é exatamente o movimento, mas a ausência de movimento onde deveria haver movimento. As folhas continuam imóveis. Mesmo assim, ela bufa um aviso, e o rebanho começa a afastar-se do charco, primeiro caminhando, depois trotando, aumentando a distância entre eles e o perigo potencial. Sahara observa-os a partir. A sua cauda ainda treme. Ela está com fome. Não come há 4 dias.
mas também está a aprender. Cada caçada fracassada ensina-lhe algo novo sobre timing, posicionamento e comportamento da presa. Ela está a tornar-se uma predadora mais eficiente a cada semana que passa, aprimorando habilidades que eventualmente a tornarão uma das caçadoras mais bem-sucedidas do deserto. À medida que as joias desaparecem no calor cintilante, outros animais começam a chegar. Um pequeno rebanho de gazelas com as costas cor de canela e a barriga branca, fazendo com que pareçam estar sempre a caminhar na sua própria sombra. Uma águia secretária espreitando pela relva com as suas pernas incrivelmente longas, à procura de cobras e lagartos, mas parando brevemente para beber. E então algo inesperado. Texugo mellifero. Este carnívoro atarracado e de corpo baixo é uma das criaturas mais destemidas de África, conhecido por atacar animais muitas vezes maiores do que ele quando se sente ameaçado. Ele cambaleia até a beira da água, sem se importar com a presença de outros animais. Os gazelas afastam-se nervosamente. Até mesmo Sahara, observando do seu matagal, sente uma pontada de cautela. Os texugos melíferos não são presas. Eles são iguais na equação da sobrevivência e mordem com força. O texugo bebe até se saciar, depois começa a cavar na margem lamacenta do charco à procura de rãs ou peixes presos. As suas garras poderosas trabalham rapidamente na lama endurecida, escavando uma pequena cratera sem encontrar nada. Ele segue em frente, desaparecendo na paisagem. Com aquele seu andar característico, às 11 da manhã, a temperatura tornou-se quase insuportável. O termômetro, se existisse aqui, marcaria 43 graus à sombra, mas há muito pouca sombra para se encontrar. O ar cintila com ondas de calor, transformando a paisagem numa miragem líquida. Árvores distantes parecem flutuar acima do solo. O horizonte oscila e se curva. A própria realidade parece negociável neste calor. A maioria dos animais refugiou-se em qualquer sombra que conseguiu encontrar. As suricatas estão nas profundezas subterrâneas do seu sistema de tocas, onde a temperatura permanece constante e suportável, a 25 graus. As gazelas descansam na sombra escassa de um pequeno bosque de árvores pastorais. Seu metabolismo abrandou. Mais a suportar do que a viver, até os insetos cessaram em grande parte as suas atividades. Mas algumas criaturas não têm outra escolha senão continuar a mover-se. Movimento na aproximação norte ao charco. Grandes formas a distinguir-se da distorção do calor. Elefantes, um grupo familiar de 7 indivíduos liderado por uma matriarca que carrega dentro do seu enorme crânio o acúmulo de sabedoria acumulada ao longo de 53 anos. Ela é enorme, mesmo para os padrões dos elefantes, talvez com 5 toneladas, com presas que se curvam graciosamente para baixo e para frente. A sua pele cai em dobras soltas, profundamente enrugada e enrugada. Cada ruga é um canal para a lama que ela aplicará para se proteger do sol e dos insetos. Mas neste momento não há lama, há apenas poeira. Ela caminha com determinação, apesar do seu tamanho, os seus pés enormes deixando marcas profundas na terra seca. Atrás dela vêm as outras. 2 fêmeas adultas, provavelmente as suas filhas, 3 jovens de várias idades e uma cria minúscula, com apenas 1 mês de idade. Mantendo-se perto da mãe, esta matriarca já passou por muitas estações secas, mas esta está a testar até mesmo o seu vasto conhecimento. Ela conhece todos os charcos num raio de 100 km. Sabe quais costumam reter água por mais tempo? Quais são alimentados por nascentes subterrâneas? Quais secam primeiro? Ela já levou a sua família a 3 charcos diferentes no mês passado, mas todos estavam completamente secos. Este é o 4º charco que ela tenta e, ao se aproximar, percebe que também está a secar. Mas ainda tem água, é isso que importa. Ela aproxima-se lentamente com a tromba estendida, testando o ar com seus milhares de receptores olfativos. Ela consegue cheirar água, é claro, mas também os animais que a visitaram recentemente. Os Gemsboks, os Springboks, os predadores à espreita nas proximidades. Ela consegue cheirar as hormonas do estresse na urina dos animais de presa ansiosos. Ela consegue cheirar a morte na carcaça de uma pomba morto pelo Açor há algumas horas e agora em decomposição devido ao calor. Mas o mais importante é que ela consegue sentir pelo cheiro que a água ainda é potável, apesar da espessa camada de algas e da contaminação por vários resíduos. A família chega à beira da água. A matriarca entra primeiro
o seu corpo enorme deslocando a água, a sua tromba mergulhando para sugar o precioso líquido. Ela espalha a água na boca e depois nas costas, e a água evapora quase instantaneamente com o calor, mas proporciona alguns momentos de alívio abençoado. Os outros seguem o seu exemplo. O filhote mais novo, ainda a aprender a usar a tromba corretamente, simplesmente fica com os joelhos na água, tentando descobrir como beber. A mãe ajuda, mostrando pacientemente como sugar a água e esfriar a tromba de volta à boca. Os elefantes podem beber mais de 200 litros de uma só vez e estão a fazer o possível para chegar perto disso agora. Eles sabem, com uma inteligência que atravessa gerações, que podem não encontrar água novamente por muitos dias enquanto bebem. A matriarca começa a fazer algo extraordinário. Ela se move para a parte mais profunda da depressão e começa a cavar, usando suas poderosas patas dianteiras para escavar a lama. Suas presas ajudam a soltar a terra compactada. Os outros adultos juntam-se a ela e, em breve, criam um buraco com quase 1 metro de profundidade. A água começa a infiltrar-se no buraco que criaram. É mais límpida do que a água da superfície, filtrada por camadas de areia e argila. Isto não é instinto no sentido simples da palavra. É um comportamento aprendido, transmitido através de gerações de elefantes, uma forma de conhecimento cultural que demonstra a sofisticação, inteligência e sociedade dos elefantes. Os elefantes bebem deste poço, à vez. A hierarquia social do grupo familiar é claramente visível em quem bebe, quando e por quanto tempo. A matriarca bebe primeiro, depois as suas filhas adultas, depois os jovens e, finalmente, a pequena cria ainda instável nas suas patas. Este processo demora quase 1 hora. O sol bate impiedosamente durante todo o tempo, e mesmo os elefantes, com sua fisiologia tolerante ao calor, mostram sinais de estresse. Eles abanam constantemente suas enormes orelhas, usando-as como ventiladores e radiadores para dissipar o calor. Finalmente, satisfeita por terem bebido o máximo que podiam, a matriarca leva a sua família para longe do charco. Movem-se lentamente, conservando energia em direção a um bosque distante onde pode haver algumas árvores e, mais importante, alguma sombra. O mundo dos elefantes que criaram continua a encher-se gradualmente com a infiltração proveniente do subsolo. Amanhã, outros animais irão utilizá-lo, beneficiando da engenharia dos elefantes na selva escaldante. A sobrevivência é muitas vezes um esforço comunitário, mesmo entre estranhos que nunca se encontrarão. À medida que os elefantes desaparecem na distância, o charco fica brevemente deserto. Nada se move no calor esmagador. Até os insetos estão silenciosos. Mas debaixo de uma rocha saliente na beira do charco, algo se mexe na sombra profunda. Uma cobra do cabo, uma das mais perigosas da África, cobras perigosas, emerge do seu refúgio fresco com quase 2 metros de comprimento. Esta cobra está totalmente madura, com escamas de uma bela cor bronze que muda para amarelo na garganta e na barriga. Seu veneno é principalmente neurotóxico, causando paralisia progressiva e insuficiência respiratória. Uma picada de uma cobra do cabo pode matar um ser humano em menos de 2 horas e não há antídoto específico disponível no Kalahari. Mas a cobra não está a caçar humanos. Ela não tem interesse em nada grande demais para engolir. Ela está a caçar pequenos roedores e pássaros que vêm ao charco atraídos pela sede. Apesar dos perigos, a cobra move-se com graciosidade, o seu corpo deslizando pelas rochas quentes, sem esforço aparente. Ela posiciona-se perto da beira da água, enrolando-se vagamente com a cabeça erguida. Os seus olhos fixos observam qualquer movimento. As cobras não ouvem no sentido tradicional. Não têm orelhas externas, mas podem detectar vibrações através dos maxilares, que são pressionados contra o solo, criando uma espécie de sentido sísmico. Podem ouvir passos, batidas de asas e até batimentos cardíacos nas condições certas. A cobra espera no mundo das cobras. A paciência não é uma virtude, é uma necessidade. As cobras têm metabolismos lentos e podem sobreviver meses sem comer. Uma única caçada bem-sucedida pode sustentá-las por semanas. Meia hora se passa. O sol continua seu arco pelo céu sem cor. A temperatura chega a 46 graus. Quente o suficiente para matar um animal despreparado. Quente o suficiente para causar insolação em humanos em poucos minutos. Então, surge um esquilo terrestre, correndo de um pedaço de sombra para outro. A sua cauda fofa é mantida sobre o dorso como um guarda-sol. Esse comportamento é chamado de proteção contra o calor
e pode reduzir em até 30% a radiação solar direta que atinge o corpo do esquilo. O esquilo aproxima-se do charco em pequenas corridas, parando entre os movimentos com seus grandes olhos à procura de predadores. Ele vê a cobra. Os esquilos terrestres têm uma visão excelente, mas estão desesperados de sede. O cálculo é simples e brutal. Beber ou morrer de desidratação, ele corre para a beira da água, mantendo-se o mais longe possível da cobra. A sua pequena língua rosa lambe rapidamente a água. 3 lambidas por 5. A cobra ataca. O ataque cobre quase 2 metros numa fração de segundo. O corpo da cobra desenrola-se como uma mola, com a boca aberta, as presas eretas e prontas para injetar veneno. Mas os reflexos do esquilo terrestre, aperfeiçoados por milênios de evolução num mundo cheio de predadores, são mais rápidos. Ele salta para o lado. Um borrão de pelo e cauda, e as presas da cobra fecham-se no ar e na poeira. O esquilo não espera para ver se a cobra vai atacar novamente. Já está a 20 metros de distância, mergulhando na segurança do seu sistema de tocas, com o coração a bater forte, mas a sua sede parcialmente saciada. A cobra recua lentamente, saboreando o ar com a sua língua bifurcada, processando informações químicas além da percepção humana. Não está frustrada pelos mitos. As cobras não experimentam emoções, de qualquer forma que pudéssemos reconhecer. Simplesmente reinicia, enrolando-se de volta à sua posição, pronto para esperar mais uma hora, mais um dia, mais uma semana, se necessário. No Kalahari, a persistência é mais importante do que a paixão. Quando os fortes chegam, às horas da tarde, arrastam-se com uma lentidão implacável. O sol passa o seu zênite e começa a descer em direção ao horizonte ocidental. Mas o calor continua opressivo. Na verdade, o solo, que ficou a cozer durante horas, agora irradia calor para cima, fazendo com que o ar pareça ainda mais quente do que ao meio-dia, por volta das 3 da tarde. À medida que as sombras da tarde começam a alongar-se, porém, alongar-se parece um exagero, quando as sombras têm apenas 20 centímetros de comprimento. Os verdadeiros detentores do poder na savana fazem a sua aparição. Eles emergem da névoa de calor como fantasmas, materializando uma alcateia de leões. 7 leoas magras e famintas, com as costelas visíveis através da pelagem castanha. Elas estão acompanhadas por 3 filhotes, talvez com 8 meses de idade, ainda com as manchas juvenis que desaparecerão à medida que amadurecem. Esta alcateia não come há 5 dias. A estação seca empurrou todos os herbívoros para áreas concentradas em torno das fontes de água restantes, mas também tornou a caça mais difícil. Os animais de presa estão nervosos, hiperalertas, sabendo que os predadores se reúnem em torno da água e a cobertura escassa torna a perseguição quase impossível durante o dia. Mas os leões vieram mesmo assim, atraídos por um imperativo mais antigo do que se pensava. Tudo precisa beber eventualmente. O bando é liderado por um magnífico fêmacho, maior e mais musculoso do que os seus companheiros de alcateia. Ela tem talvez 10 anos de idade no auge da sua forma física, com cicatrizes de batalhas de anos a defender o território e os filhotes. A sua orelha direita está rasgada, dando ao seu rosto uma aparência assimétrica. O seu focinho está marcado com cicatrizes de confrontos passados com rivais. Ela não se aproxima diretamente do charco. Em vez disso, conduz o seu bando num amplo círculo, farejando o solo. Ao ler a história escrita nas pegadas e marcas de odor, ela consegue saber quais animais visitaram o local nas últimas 24 horas. Ela consegue estimar o seu número, tamanho e até mesmo o seu estado de saúde a partir das marcas químicas que deixaram para trás. Os leões não precisam de beber. Ainda não. Eles podem sobreviver vários dias sem água. Obtêm a umidade do sangue e dos fluidos corporais das suas presas, mas sabem que outros animais precisam de beber. E isso torna o charco um local de caça com um potencial incomparável. As leoas espalham-se, tomando posições na cobertura esparsa ao redor do charco. Não é uma camuflagem ideal. As suas pelagens castanhas destacam-se contra a terra pálida e o verde acinzentado da vegetação esparsa. Mas elas são pacientes, e as presas acabarão por correr riscos que normalmente não correriam. É um jogo de espera. Agora, as leoas acomodam-se nas suas posições, com os corpos pressionados contra o solo e os queixos apoiados nas patas cheias. À distância, poderiam quase ser confundidas com rochas ou cupinzeiros. Quase. Os filhotes,
menos disciplinados, brincam inquietos, na sombra escassa de uma acácia. Elas atacam-se uns aos outros, praticando as técnicas de perseguição e matança que precisarão dominar. A mãe observa com um olho, enquanto o outro fica fixo nas aproximações à água. Passa 1 hora, 2 horas. As sombras alongam-se visivelmente à medida que o sol desce. A temperatura começa a cair lentamente, relutante, desde o seu pico às 5 da tarde. Às 638, a temperatura cai para 40 graus, tornando o calor mais suportável. Os animais começam a sair dos seus esconderijos. Uma família de javalis emerge da sua toca. Os leitões trotam em fila atrás da mãe. As suas caudas finas estão erguidas como antenas de rádio. Os olhos da leoa líder seguem-nos calculando. Mas os javalis são presas perigosas. As suas presas podem causar ferimentos graves e são surpreendentemente rápidos. Ela deixa-os passar sem os molestar. Oportunidades melhores surgirão. Uma manada de gnus aparece na crista oriental. Os seus perfis distintos são inconfundíveis. Mesmo à distância, estes novos animais vagaram desde o norte, seguindo as antigas rotas migratórias que já não fazem sentido num mundo onde as fontes de água falharam. Estão confusos, à procura de pastagens e água que já não existem. Tão a sul, a atenção dos leões aguça-se. Isto é mais promissor. O rebanho de gnus conta com cerca de 40 indivíduos, na sua maioria fêmeas adultas, e as suas crias. Há alguns machos jovens recentemente expulsos dos seus rebanhos maternos, ainda não suficientemente fortes para se manterem em territórios próprios. E a liderá-los está um velho touro. A sua pelagem escureceu com a idade. O seu rosto está marcado por anos de batalhas com rivais e predadores. O rebanho faz uma pausa no cume. O velho touro testa o vento com inspirações profundas pelas suas narinas largas. Ele está desconfiado. A sua longa experiência ensinou-lhe que os charcos são perigosos, mas o seu rebanho está desesperado. Alguns dos bezerros mais jovens já mostram sinais de desidratação. Os seus olhos estão encovados. Os seus movimentos são lentos. Os guentos andam de um lado para o outro ao longo da crista. A sua ansiedade é visível em cada movimento. Os bezerros chamam pelas suas mães com balidos agudos. As mães respondem com grunhidos mais graves. Os touros jovens balançam as suas cabeças com chifres, com energia nervosa, tornando-os agressivos. O velho touro enfrenta uma escolha impossível: levar o seu rebanho até a água e arriscar a predação, ou evitar a água e vê-los morrer de sede. É uma escolha que os líderes de rebanho enfrentam há milhões de anos e não há resposta certa. Ele decide com um bufo alto que ecoa no ar parado. Começa a descer da crista. O rebanho segue o primeiro com hesitação, depois com velocidade crescente. À medida que a sede supera o medo, eles começam a trotar, depois a galopar. A poeira levanta-se dos seus cascos. No seu esconderijo, a leoa líder fica tensa. Os seus companheiros fazem o mesmo. Interpretam a sua linguagem corporal. Preparam-se para a ação que se aproxima. Os filhotes sentem a mudança na atmosfera e param de brincar, observando suas mães com os olhos arregalados. As leoas não se mexem ainda. Eles esperam pelo momento perfeito para que os gnus mergulhem completamente na água, abaixem a cabeça e bebam, para dividir a sua atenção entre a sede e a vigilância. O rebanho chega à beira do charco. Por um momento, eles hesitam novamente, algum instinto ancestral gritando perigo, mas a sede vence. Eles se espalham ao longo da margem lamacenta e começam a abaixar a cabeça. A leoa líder seleciona o alvo, uma jovem vaca, talvez com 3 anos de idade, que fica na borda do rebanho. Ela manca levemente na pata dianteira direita, uma lesão antiga que nunca cicatrizou direito. Essa ligeira deficiência a torna um pouco mais lenta do que as suas companheiras do rebanho. E nos campos de caça do Kalahari, uma fração é tudo o que importa. A leoa espera mais 5 segundos, deixando os gnus se acomodarem para beber, baixando a guarda naquele incremento crucial. Então ela explode de seu esconderijo. A distância entre o esconderijo da leoa e seu alvo é de 30 metros. Ela percorre em menos de 3 segundos. Seus músculos poderosos a impulsionam para frente com uma aceleração explosiva. Os gnus a veem a chegar e dispersam-se em pânico. Os seus cascos trovejam na terra dura. As suas vozes elevam-se em alarme. Gritos que soam quase como gritos. Mas a jovem vaca com a perna ferida é uma fração de segundo mais lenta a reagir.
A sua claudicação custa-lhe aquele instante crucial de aceleração. A Leo atingia como um comboio de mercadorias, 136 kg de músculos e impulso a embaterem na parte traseira do gnus. A sua cá, as garras afundam profundamente, prendendo a presa em fuga. A vaca tenta correr, com o terror a superar a dor, mas o peso das leoas arrasta-a para baixo, com a sua perna ferida a ceder. Mas 2 leoas chegam em segundos, tendo corrido a partir dos seus próprios esconderijos. Uma agarra a garganta do gnus, suas mandíbulas poderosas apertando a traqueia, seu peso pressionando, sufocando o outro, agarra uma pata traseira, impedindo qualquer chance de fuga. A vaca luta desesperadamente, seus olhos revirando de terror. Seu corpo se debate, mas o resultado foi determinado no momento em que a leoa líder fez contato em 90 segundos. As lutas enfraquecem. Em 3 minutos, cessam completamente. O resto da manada fugiu para o deserto. O velho macho chamava-os para a segurança com rugidos profundos e guturais. Eles acabarão por voltar. A sede obriga-os a regressar. Apesar do perigo nesta terra, não há escolha. Os leões começam a alimentar-se imediatamente, rasgando a pele, chegando à carne quente por baixo. Concentração total, sabendo que outros predadores podem chegar para disputar sua presa no Kalahari. Nada é certo até estar no estômago. Após 10 minutos, a leoa líder afasta-se da carcaça, com sangue a manchar o focinho, e emite um rugido baixo. Os filhotes, que observavam à distância, aproximam-se cautelosamente. Eles já viram mortes antes, mas ainda estão a aprender os protocolos da alcateia. Os filhotes rasgam a carcaça com um entusiasmo desajeitado. Seus dentes pequenos e músculos da mandíbula pouco desenvolvidos tornam o trabalho mais difícil do que parece. Elas rosnam e rosnam umas para as outras, estabelecendo as hierarquias de dominância que regerão as suas relações nos próximos anos. As leoas alimentam-se em turnos, algumas comem, enquanto outras vigiam por ameaças. Em 1 hora, mais de 45 kg de carne foram consumidos. As barrigas das leoas estão visivelmente distendidas, os seus flancos já não mostram as costelas. À medida que o sol toca o horizonte ocidental, pintando o céu com tons impossíveis de laranja e carmesim, a frenética alimentação diminui. Os leões ainda não estão satisfeitos. Podiam comer muito mais, mas estão satisfeitos o suficiente para descansar. Arrastam os restos da carcaça para a sombra de uma árvore de pastor, onde aguardarão durante a noite ao redor do charco. Outros animais observam a uma distância segura, esperando que os predadores partam ou fiquem sonolentos o suficiente para se arriscarem a aproximar-se do ciclo. Nunca para a sede, nunca cede. O deserto escaldante observa, indiferente e eterno, enquanto o sol desce em direção ao horizonte. A qualidade da luz muda drasticamente. A brancura intensa do meio-dia dá lugar a tons mais quentes. Ambar, cabre, auro, sombras longas estendem-se pela paisagem, proporcionando o primeiro alívio real do ataque do sol. Com a mudança da luz vem uma mudança da guarda no charco. Os leões com as barrigas cheias ficaram sonolentos. Descansam perto da sua presa, ocasionalmente levantando a cabeça para examinar os arredores, mas principalmente concentram-se em digerir a refeição. A presença deles mantém a maioria dos animais afastados, mas não todos. Uma hiena malhada aparece, rastejando rente ao chão. O dorso inclinado e as orelhas arredondadas dão-lhe uma aparência quase apologética. Mas não há nada de apologético nas intenções da hiena. Ela sentiu o cheiro da presa a 5 quilômetros de distância e quer uma parte. No entanto, esta hiena está sozinha. Um jovem macho recentemente expulso do seu clã natal ainda não aceite por outro. Não é forte o suficiente para desafiar um bando de 7 leoas, mesmo que elas estejam sonolentas. Por isso, instala-se a uma distância respeitosa, talvez a 50 metros, e espera. As hienas são, no mínimo, assim. Pacientes à beira da água, um drama diferente se desenrola quando a temperatura cai abaixo dos 30 graus. Animais que se esconderam durante o dia começam a emergir. Uma coruja-águia gigante pousa no galho seco de uma acácia. Os seus enormes olhos laranja já estão totalmente dilatados para a visão noturna. É uma das maiores corujas do mundo, com quase 60 centímetros de altura e envergadura superior a 1,5 metro. A coruja escolheu deliberadamente este poleiro. Daqui, pode observar o charco e a área circundante à espera que pequenos mamíferos apareçam. As corujas são predadoras de emboscada extraordinariamente eficientes.
capazes de matar presas até 4 vezes o seu próprio peso. Por baixo do poleiro das corujas, a água reflete as primeiras estrelas que aparecem no céu escuro. A Via Láctea está a tornar-se visível, rio de luz que se estende de horizonte a horizonte no Kalahari. Longe de qualquer cidade ou vila, o céu noturno exibe toda a sua glória. Impressionante em sua beleza e magnitude, uma manada de gazelas se aproxima da água, movendo-se cautelosamente, seus passos delicados mal perturbando o silêncio. Essas elegantes antílopes estão perfeitamente adaptados ao Kalahari, capazes de sobreviver sem beber por meses, extraindo a umidade de seus alimentos. Mas quando há água disponível, eles bebem. Aproximam-se um grupo disperso. Talvez 12 indivíduos mantenham constantemente alertas os seus grandes olhos posicionados nas laterais das cabeças. Isso lhes dá uma visão de quase 360 graus. As suas orelhas grandes giram independentemente, captando sons de todas as direções. Elas são um conjunto de órgãos sensoriais envoltos em pelagem castanha e branca, enquanto as primeiras estrelas aparecem no céu do Kalahari. Silêncio profundo desce sobre a Terra. A temperatura caiu para os mais toleráveis 28 graus Celsius e o mundo noturno começa a agitar-se. Pequenos mamíferos, cautelosos durante o dia, emergem agora da segurança das suas tocas. Uma família de doninhas listradas esgueira-se ao longo das margens do charco. As suas pelagens pretas e brancas são cores de aviso, sinalizando o seu potente spray defensivo a qualquer predador que se aproxime demasiado. Apesar disso, os doninhas movem-se com cuidado experiente, procurando insetos, anfíbios e pequenos roedores que sobreviveram ao calor escaldante. Perto dali chega um grupo de raposas maltratadas. Estes pequenos canídeos têm esse nome devido às suas orelhas enormes, que usam para localizar o mais leve ruído de insetos sob a areia. Eles se escondem na penumbra. Seus movimentos são fluidos e precisos. Ao contrário dos leões ou leopardos, eles não são predadores de topo. Eles dependem da discrição e da paciência para sobreviver. Suas grandes orelhas se movem constantemente, detectando não apenas presas, mas também predadores. A coruja, ainda empoleirada na acácia, começa a caçar. Suas asas levantam-se silenciosamente na escuridão. As penas são especialmente adaptadas para eliminar o som durante o voo. Um pequeno roedor aventura-se muito perto da água e a coruja ataca com uma eficiência assustadora, agarrando o animal nas suas garras antes mesmo que ele perceba o perigo. Enquanto isso, o próprio charco está a mudar. A longa sombra do poço cavado pelos elefantes criou pequenas poças de água mais profunda e límpida ao longo das margens. A chuva não voltou, mas a engenhosidade desses gigantes deixou um presente para trás. Pequenas criaturas como lagartixas e sapos aproveitam-se disso, mergulhando e bebendo antes de se retirarem para a cobertura das rochas e arbustos espinhosos. Até os insetos desempenham um papel. Enxames de mosquitos e mosquitos noturnos levantam-se da água rasa, atraídos pelo calor e umidade acumulados. Morcegos patrulham os céus, mergulhando silenciosamente para os apanharem em pleno voo. Neste ecossistema, todas as espécies estão ligadas e todas as ações têm uma consequência. O espírito do deserto. A lua cheia surge no horizonte, pintando o charco com uma luz prateada. O seu reflexo ondula nas poças rasas, iluminando a paisagem com um brilho surreal e sobrenatural. À distância, um solitário hiena coronada aproxima-se, maior e mais reservada do que as suas primas malhadas. Este necrófago foi feito para as longas noites. Move-se lentamente, com o nariz colado ao chão, absorvendo o cheiro dos visitantes do dia. Elefantes, leões, gazelas e o odor omnipresente da vida e da morte. A hiena para à beira da água, agita-se, com os músculos tensos, pronta para agir a qualquer momento. Bebe com cautela, sempre alerta às ameaças de predadores invisíveis. Depois, satisfeita, desaparece silenciosamente nas sombras. Um fantasma da noite do deserto acima das estrelas continua a sua lenta marcha pelo céu. Orion e o Cruzeiro do Sul dominam os céus. Constelações antigas que guiaram gerações de viajantes do deserto, humanos e animais. Abaixo, a vida continua num equilíbrio delicado. Para cada predador há uma presa. Para cada morte, uma chance de sobrevivência.
As semanas passam e a estação seca não mostra piedade. No entanto, a vida persiste. Os elefantes e outros grandes herbívoros começam a se mover em direção aos distantes currais subterrâneos, guiados pelo instinto, aprimorado ao longo dos séculos. Os predadores os seguem, sempre vigilantes, sempre à espera. Então, uma noite, um estrondo distante abala a quietude. As primeiras tempestades da estação chuvosa estão a aproximar-se. Nuvens escuras e pesadas se acumulam no horizonte. O ar fica mais denso com o cheiro de umidade. E o vento traz uma promessa de mudança. Enquanto relâmpagos cintilam à distância, os animais sentem isso. Os elefantes barulham de excitação. As suricatas espreitam de suas tocas. E os pássaros voam para o céu ponto-céus. Chuva cai primeiro em manchas dispersas, depois mais forte, batendo na terra rachada. A poeira levanta-se e mistura-se com a água, criando um aroma que estava ausente há meses. Renovação no último charco. O impacto é imediato. As poças lamacentas incham. Os poços dos elefantes enchem-se e todas as criaturas correm para beber. Os predadores permanecem pacientes, mas até eles param para beber profundamente, reabastecendo após a longa e severa seca. Uma vegetação exuberante começa a brotar quase da noite para o dia. Os rebentos de acácia desabrocham. As ervas crescem do solo rachado e o Kalahari, sempre resiliente, inicia a sua transformação de deserto árido em savana vibrante. Mais uma vez, a câmara faz uma panorâmica lenta sobre o charco ao amanhecer. O ciclo da vida continua. As suricatas ensinam seus filhotes a procurar comida. Os leopardos caçam com precisão renovada. Os leões patrulham o seu território, garantindo a sobrevivência da alcateia. Os elefantes movem-se em famílias, o conhecimento de gerações transportado nos crânios enormes nesta paisagem hostil. A vida é uma negociação constante com os elementos. A morte é omnipresente, mas a perseverança também. A sobrevivência requer astúcia, paciência e a capacidade de ler o mundo como ele é, não como se deseja que seja. O último charco permanece como um símbolo, um farol de vida, ponto focal para a luta delicada e implacável que define o Kalahari. Aqui, sob o sol implacável e o céu noturno infinito, a história da sobrevivência se desenrola dia após dia. Geração após geração, o deserto escaldante observa indiferente, mas íntimo. Cada criatura desempenha o seu papel, deixando para trás vestígios na lama, pegadas e memórias, até que a próxima estação as chame novamente para a água. A fonte de toda a vida no deserto. Fade to Black. No coração do Kalahari africano, onde o sol martela a terra como uma forja, existe um lugar que testa os limites da sobrevivência. Esta é a história do último charco e das criaturas que apostam as suas vidas na sua promessa. A estação seca domina a terra há 7 meses. O que antes era uma rede de currais e piscinas foi reduzido a uma única depressão lamacenta, não maior do que um campo de tênis. No entanto, em torno deste milagre em declínio, todo um ecossistema se agarra à existência a partir do espaço. O Kalahari parece uma extensão infinita de cobre e ouro, um deserto que se estende por quase 1,0000000 quilômetros do sul de África. Mas este não é um verdadeiro deserto. É uma savana semiárida. Uma paisagem que se transforma com as estações, oscilando entre a abundância e a escassez, entre a vida e a morte. Durante 8 meses do ano, as chuvas enchem esporadicamente os antigos leitos dos rios, criando lagos temporários que refletem o céu. A terra explode com o crescimento verde. Manadas de antílopes chegam aos milhares. Os predadores engordam com presas fáceis. Aves chegam de continentes distantes para se reproduzir na abundância repentina. Mas nos 4 meses restantes a chuva cessa completamente. O sol torna-se um inimigo, drenando a umidade de todos os seres vivos. O lago temporário evaporam, deixando para trás salinas rachadas que brilham com o calor como espelhos partidos. Os antigos leitos dos rios transformam-se em estradas de poeira e os charcos, um a um, começam a secar. Este ano, a estação seca tem sido parcialmente